Desta vez arrisquei um pouco, porque eu costumo gravar estes episódios em grupos de episódios para não estar a gravá-los todos os dias, por isso costumo chegar ao domingo. Eu digo costumo porque, no fundo, já vamos há um mês com este podcast sobre livros. Enfim, costumo, neste último mês, gravar em grupos de 3, 4, 5 episódios. Desta vez deixei passá-los todos e estou a gravar este episódio de quinta-feira, na quarta-feira à noite. Portanto, quase que ia falhando. Mas, para dizer a verdade, eu até gosto desta ideia de gravar mesmo antes de publicar o podcast. Não sei se vou conseguir manter este ritmo, se não tenho de fazer alguns episódios de emergência para aqueles dias em que não consigo mesmo gravar. Ainda vou ver. Uma coisa que vou ter de alterar, e peço desculpa a quem gostaria que fosse de outra maneira, são os episódios de fim de semana. Vou ter mesmo de não fazer estes episódios, vou ter de ter ali aqueles 2 dias de descanso, até para conseguir pensar em novas ideias para estes episódios. Portanto, hoje temos o episódio, amanhã, sexta-feira, teremos um novo episódio e depois voltarei na segunda-feira. Mas pronto, hoje queria falar e esta é a vantagem de fazer a gravação tão em cima do acontecimento. Queria falar um pouco de um autor que morreu hoje, Milan Kundera, que é autor de muitos livros, incluindo A Insustentável Leveza do Ser, o livro mais famoso. Ele está ali a arraiar o caso daqueles escritores que são conhecidos apenas por um livro, mas na verdade ele escreveu muitos. Escreveu em checo, mas também em francês, e nos últimos anos ele considerava-se, acima de tudo, um escritor francês. E estou a falar dele não porque ele precise, ou melhor, não porque não esteja em todo lado hoje, nas notícias, nos comentários de Facebook, mas porque me lembrou aqui de uma velha história, uma história muito pessoal que já vou contar. Antes disso, queria só referir uma coisa. Nós abrimos o Facebook, eu tenho uns 40 e poucos anos, não vou dizer a idade exata, e por isso estou naquela idade em que ainda usamos o Facebook. Para os mais novos do que eu já não usam, provavelmente. Os mais velhos usam. Eu estarei ali na fronteira, digo eu, não sei. Mas abro o Facebook e tenho não sei quantas pessoas a partilhar capas do autor, a falar das suas experiências, e depois, passado poucos minutos, ou mesmo na mensagem logo abaixo, no post logo abaixo, tem pessoas a criticar aqueles que partilham tantas capas, dizendo coisas como até parece que andam todos a ler este autor, agora todos fingem que leram este autor. É curioso, esta segunda onda parece-me levar a perceber que muitas pessoas estão convencidas que só elas é que leem. Assim, é verdade que poucas pessoas leem. Em Portugal era bom que mais lessem, mas quando nós dizemos poucas pessoas, não deixam de ser muitas pessoas a ler. São menos do que nós quereríamos, mas são mais do que 5 ou 6. Portanto, é normal que, ainda por cima, se uma pessoa tem entre os seus conhecidos no Facebook muitas pessoas que gostam de ler, é normal que muitas pessoas leiam, e é muito normal que leiam um autor que chegou a ser muito conhecido, chegou a estar na famosa moda, e tem um livro mesmo muito, muito, muito conhecido. Há, aliás, edições de bolso, edições daquelas que se vendiam nas papelarias, como a papelaria dos meus avós. Aliás, já que falo disso, eu ontem tinha prometido que hoje ia falar dos contos dessa Queiroz, mas por causa da morte de Kundera, vou ter de deixar isso para outro dia, talvez amanhã, vamos ver. Mas hoje estamos a falar aqui da Insustentável Leveza do Ser e do autor. Portanto, é um autor muito conhecido, portanto é um pouco absurdo que as pessoas pensem que é algo negativo ver tantas pessoas a reagir à morte de um escritor. Nós reagimos à morte de muitos outros famosos, porque não à morte de um escritor. É claro que as pessoas vão lembrar-se daquilo que leram, e lá pelo meio certamente uma outra pessoa fingiu que leu, que não leu, mas o que é que isso interessa? Acho um pouco estranho ver esta surpresa por encontrarmos pessoas a partilhar capas de livros e livros. Enfim, são tudo brincadeiras das redes sociais, também não interessa assim tanto. A história que eu queria contar é outra. Eu não vou falar do livro, não vou fazer aqui nenhuma análise profunda da obra do autor. Eu lembrei-me apenas desta breve história
que tem que ver com uma viagem que eu fiz à França há muitos anos, quando tinha 17 anos. Foi a primeira viagem que fiz sem os meus pais. Uma viagem com um grupo de jovens algarvios, fomos até a França. Depois, um dia explicarei porquê. Quando eu digo jovens algarvios, quero dizer que eram pessoas que eu não conhecia. Eu sou de Peniche. Foi uma viagem pessoalmente muito importante por vários motivos. Talvez venha a falar dela outra vez. Mas arranjei alguns amigos, incluindo um João, que eu já não falo com ele há muitos, muitos anos. E depois conversámos muito, para lá, para cá, lá, conversámos todos, mas falei por algum motivo num livro que tinha lido anos antes, A Insustentável Leveza do Ser. Anos não, acho que tinha acabado de ler, não sei, já não me lembro. Um livro que daquilo que me lembro do livro, e agora andei a folheá-lo outra vez antes de falar hoje, lembro-me de pouco, para dizer a verdade. Lembro-me daquela estranheza boa de não perceber exatamente tudo, aonde é que o autor queria chegar e tentar pensar e parar de ler e refletir, por exemplo, a palavra kitsch, que aparece muitas vezes e que é muito importante neste livro. Na altura não conseguia compreender bem este conceito, muito menos neste romance, o que é que ele queria dizer com aquilo, porque estava a insistir tanto no kitsch. Lembro-me de estar a ver dicionários e de tentar perceber o que é que queria dizer a palavra, e faz parte da exploração que nós fazemos ao ler. Nós nem sempre revelamos ao mundo como nós sabemos pouco, para dizer a verdade, como nós sabemos pouco. Mas é verdade que principalmente um adolescente a ler vai estar a ler quase sempre para lá daquilo que sabe, e é mesmo assim que as coisas funcionam. Mas pronto, estava a dizer que na altura fiquei impressionado pelo livro e disse a este amigo algarvio que conheci nesta viagem, e ele disse que queria ler o livro. Eu decidi emprestar-lhe. Quando voltei, nós encontramos depois, mais tarde, para tomar um café em Lisboa, quando foi poucas semanas depois, comecei a estudar em Lisboa, encontramos, eu emprestei-lhe o livro, falámos, fomos ter com duas amigas que tínhamos conhecido na França. Não aconteceu nada de radical neste reencontro, mas como eu disse, foi uma viagem bastante importante, que é de voltar a descrever, talvez. Daqui temos muitos dias por aí fora neste podcast para falar disto. Passado umas semanas, eu recebi uma encomenda em casa com o livro que eu tinha emprestado, com uma carta, numa altura que ainda enviávamos cartas. Foram poucas as cartas que eu enviei que recebi, mas esta foi uma delas. Recebi uma carta em que o João dizia muitas coisas, e num PS no final dizia: e aqui vai o livro que achei intragável, não consegui ler isto, é horrível. E pronto, ficou assim. Depois falámos muitas vezes, nunca mais falámos deste livro, mas isto lembra-me também esta não insustentável, mas esta incrível diferença dos gostos de pessoas que podem partilhar muitas outras coisas, falar de muitas outras coisas, mas que perante um livro têm reações completamente opostas. E algo que nós aprendemos ao longo da vida, percebemos que é assim, mas às vezes não é fácil lidar com isto, porque cada pessoa tem experiências muito particulares, todos nós sabemos disso. Cada livro apanha a pessoa numa determinada fase da sua vida, cada livro é diferente. Mesmo o mesmo livro lido pela mesma pessoa em duas alturas diferentes vai constituir uma experiência diferente. Todos nós sabemos isto racionalmente, mas nem sempre é fácil encarar este facto tão óbvio e tão comum, de que dois amigos podem, um deles gostar muito de um livro e outro odiar profundamente um livro. Faz também parte da nossa personalidade a forma como encaramos este facto da vida. E confesso que também fico surpreendido ao andar pelo tal Facebook com a dificuldade que muitas pessoas têm em aceitar que isto é um facto. Isto é um facto da vida. As pessoas têm mesmo gostos diferentes, que se discutem. Claro, não dizer que os gostos não se discutem é um pouco tentar matar as conversas sobre algo tão bom como são os livros. Bem, era apenas esta história, nada de extraordinário, só para falar aqui um pouco deste facto da vida. O livro, como disse, estive a folheá-lo há pouco, e uma das frases que me chamou a atenção nem foi do autor em si. É um livro que tem uma história de edição curiosa, porque foi publicado primeiro em francês, em tradução, só depois em checo,
isto nos anos 80. A versão francesa veio a ser também corrigida pelo autor, portanto, de certa forma, é também do autor o próprio texto em francês. A edição que eu tenho, uma edição de papelaria da como é que isto se chamava? Deixa-me cá ver. Dos Editores Reunidos Limitada, uma edição que começou por ser da Dom Quixote. Pronto, mas a tradutora era Joana Varela, e no final tem um pós-fácio da tradutora, um pós-fácio muito, muito interessante. Para dizer a verdade, foi a parte que eu reli agora, porque estava aqui mesmo no fim e interessou-me ver o que é que a tradutora dizia do livro, e tem esta parte curiosa que eu encontrei aqui, em que se diz: é evidente que este meu texto, o texto da tradutora, faz ainda parte deste romance, é evidente que o romance que cada um faz deste romance é ainda parte dele, ou antes, é evidente que este romance se multiplicará tantas vezes quantos os leitores que tiver, tantas vezes quantos os rios semânticos a que se juntar. Claro que para que este romance seja multiplicado por leitores, é preciso que o leitor não o deite fora ou não o envie para um amigo dizendo que achou intragável. Mas a verdade é que aquele meu amigo, o João, leu o romance até ao fim, pelo que ele me disse. Portanto, também ele criou, ou melhor, também ele criou uma versão deste romance, mas foi uma experiência que não quis repetir. Eu gostava de falar outra vez, mais tarde, noutro episódio, sobre a ligação entre os livros e a amizade, ou seja, entre as relações entre as pessoas. Como é que um livro faz parte dessas relações, as conversas sobre os livros, os gostos e desgostos que temos com os livros, como é que os livros também fazem parte das relações de amizade e não só, entre os grupos de... Enfim, há aqui também muito por explorar, mas isso fica para outro dia, porque, para dizer a verdade, com este episódio gravado aqui mesmo em cima da hora, eu acabei por gravar o episódio mais longo de todos. Espero que não me tenhas cedido muito. Aproveito para agradecer as pessoas que me têm acompanhado ao longo deste mês, para pedir que partilhem, como sempre, que assinem. Já agora também façam uma daquelas avaliações, que pelos vistos é importante para que os podcasts sejam partilhados por mais pessoas, avaliações na Apple Podcasts, no Spotify, ponham as estrelas que entenderem. Se puserem 5 fico muito contente, se não puserem 5 também não faz mal. E pronto. Até amanhã.